da nossa casa. Agradeço o Senhor por tantas coisas maravilhosas que o Senhor operou. Passamos bastante luta, bastante prova, mas vimos o Senhor junto de nós, operando os teus sinais e o nome dele sendo glorificado também. Agradeço o Senhor, Deus colocou uma obra no coração. Essa obra é recente, irmão. Foi no dia 28 de dezembro, final deste ano que se passou. Agradeço o Senhor que estava em casa, irmão, e recebi uma mensagem do servo de Deus, um cooperador de Goiânia, irmão, e convidando nós para buscar o dom de Deus aqui na cidade de Hortolândia. Glória ao Senhor na região de Campinas. Agradeço o Senhor que uma alegria tão grande tomou conta do nosso coração. Falei, vou estar aí junto com o irmão para nós buscarmos o dom de Deus. Agradeço o Senhor, irmão, que ali fomos, irmãos, o servo de Deus atendendo aquele santo culto, uma presença tão grande, irmãos, uma força, uma alegria muito grande que nos envolvia. Agradeço o Senhor, irmãos, que no momento da palavra, irmãos, servo de Deus, tomado por Deus, anunciava para a igreja algumas coisas a respeito de feitiçaria, algumas coisas pesadas, irmãos, mas o povo estava numa comunhão perfeita, irmãos, e foi pregando a palavra. Glória ao Senhor, a comunhão nos envolveu dentro daquela igreja. Agradeço o Senhor de todo o coração, irmãos, que estávamos sentados ali na frente. Agradeço a Deus que, dado momento, irmãos, se encerrou aquela palavra. Irmãos, e quando se encerrou a palavra, o servo de Deus que atendia disse assim: irmão, quem não tem a promessa do Espírito Santo, fica no corredor da igreja. Glória ao Senhor, vem aqui para frente. As irmãs, vem aqui para frente quem não tem a promessa. E os irmãos, vem aqui para frente quem não tem a promessa. Agradeço o Senhor de todo o coração. Irmãos, que ali, irmãos, do lado dos irmãos, veio um moço, glória a Deus, irmão bem magrinho, aleluia, mas carregava no teu pescoço aqueles guias, glória ao Senhor, carregavam 5 guias no pescoço, aquelas correntes. Agradeço a Deus de coração, que quando olhei, irmãos, aquele moço, glória ao Senhor, confesso para a igreja, glória ao Senhor, um receio tomou conta de nós, irmão. Agradeço o Senhor, que o servo de Deus que estava atendendo, irmãos, começou a pregar novamente, glória a Deus, e ele pregava novamente, pregava para a igreja, que uma virtude ia descer na igreja, Deus ia batizar o povo com a promessa. Irmãos, agradeço o Senhor, que aquele moço, irmão, ali que estava com aquelas correntes, aqueles guias, quando o servo de Deus pregava novamente, ele foi arrancando um guia do teu pescoço, arrancou um e segurava na mão, arrancou outro, segurava na mão, arrancou o terceiro e segurava na mão, e aqueles guias tudo pendurado na mão daquele moço, e nós vendo aquela situação, Deus visitando a igreja, glória ao nome do Criador. Ele arrancou, irmãos, aquele último guia, glória a Deus, e foi para o lado do púlpito, irmãos, aonde o servo de Deus estava. Glória, o Senhor entregou aquelas correntes, aqueles guias, tudo para o servo de Deus. Agradeço o Senhor, irmão, de todo o coração. Aleluia, que quando ele entregou aqueles guias, aquelas correntes, o servo de Deus colocou no chão da igreja, no átrio dali da igreja, glória ao Senhor, na frente do púlpito. Agradeço a Deus que uma grande glória tomou conta da igreja, irmãos, e o servo de Deus, tomado pelo Criador, tomado por Deus, apontou o dedo para nós e disse assim: meu irmão, glória ao Senhor, dá um abraço nesse moço agora, a igreja fica firme na comunhão, ele dizia, glória ao nome do Criador. Irmão, e quando me dei por si, irmão, estava abraçado com aquele moço, glória a Deus, quando abracei
ele. A voz de Deus falou comigo: meu servo, coloca a tua mão direita sobre a cabeça deste moço, que hoje eu vou batizar uma dele com a promessa. Glória ao Senhor, aleluia. Tomado por Deus ali, irmão, colocamos a mão sobre a cabeça daquele moço. Glória ao Senhor. E o Senhor me visitou novamente. Clama agora pela minha promessa, que eu batizo esse moço agora com a promessa. E o Senhor, irmãos, nos tomou numa glória tão poderosa na igreja, que não dá para explicar para vocês, irmão. Agradeço a Deus de coração, e que Deus disse assim: promessa do Espírito Santo em evidência de língua, e toma este moço agora na comunhão. E quando Deus disse assim, uma linguagem estourou na boca dele, ele começou a falar em língua. Glória ao Senhor, Salamanaga. E eu, abraçado com ele, virei para o lado do púlpito onde estava o irmão atendendo e disse: irmão, Deus batizou ele com a promessa agora. Glória ao Senhor. Irmãos, naquela comunhão que estava, a igreja, irmão, foi tomada de um poder muito grande. Glória ao nome do Criador. Aleluia. Para resumir, irmão, depois da festa que Deus tinha feito, fomos perguntar para o cooperador e quem era aquele moço. Era, bendito o Senhor, o pai de santo que fazia trabalho na rua da igreja lá em cima. Entrou dentro da igreja pela primeira vez. Deus batizou ele com a promessa, limpou aqueles espíritos. Glória ao Senhor, pois para correr do vosso caminho. Glória ao Senhor. E nesta noite o nome de Deus está sendo glorificado. Então, irmão, glória ao Senhor. Quando nós entramos na igreja, o Senhor me manda dar um recado por esse testemunho. E quando nós entrar na igreja, glória ao Senhor, vamos entrar debaixo do sangue do concerto eterno, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Glória ao Senhor. Deus fez aquela obra, irmão, libertou o moço, e nesta noite o nome de Deus está sendo glorificado. Salamanaia. Deus batizou o pai de santo com a promessa. Glória ao Senhor. E Alamanaia, acreditamos que no tempo certo Deus vai completar a obra, chama ele, e nós vai glorificar o nome do Todo-Poderoso. Agradeço o Senhor, irmãos, que tantas coisas maravilhosas o Senhor fez. Glória ao nome do Senhor. Mais uma obra que Deus trouxe em frente, e nós já vamos encerrar. Agradeço o Senhor. Irmãos, que um dia estávamos na casa do irmão, na nossa cidade. Irmãos, estava visitando ele, a tua esposa. Irmãos, e ali, servo de Deus preparou uma janta para nós, irmãos. Ficamos ali conversando. De repente chegou uns irmãos conhecidos nossos que há tempo nós não víamos, irmãos. Muitos anos nós não via. Agradeço o Senhor, irmãos, de todo o coração. E que ali, irmãos, fomos orar a Deus, buscar a presença de Deus na oração, e cantamos uns hinos no violão. Glória ao Senhor, e dobramos os nossos joelhos. E quando dobramos os nossos joelhos, Senhor Deus falou comigo: hoje é noite de milagre dentro desta casa. Glória ao nome do Criador. Irmãos, é aquela voz tão forte que falou dentro de mim. Eu falei: amém, Senhor. Enquanto tu vai fazer aqui dentro, quando você levantar da oração, prega para este casal que há tempo você não vê. Glória ao Senhor, que o desejo da serva de Deus e do servo de Deus, glória ao Senhor, é ter uma criança. Glória ao Senhor, mas a serva de Deus não pode gerar. Glória a Deus, bendito o Senhor. Levantamos da oração, irmãos, e Deus começou a falar com aquele casal. Bendito o Senhor. Agradeço a Deus nesta noite, e que Deus proferia para eles. Glória ao Senhor. A serva de Deus chorava bastante, e naquela comunhão que estava, o Senhor disse assim: minha irmã, o Senhor contou para mim o desejo do teu coração. Faz tempo que nós não se vemos, mas o Senhor falou para mim, glória ao Senhor, que você tem um desejo de gerar uma criança, mas Deus também contou para mim que você não pode gerar, mas hoje, por esta comunhão, é que estamos aqui, um milagre vai te envolver, um milagre vai te alcançar. Eu agradeço a Deus, irmão, de todo o meu coração, e que dado momento, tomado por Deus, o Senhor falou assim: grita para o ventre
dela 3 vezes, aleluia, que eu vou fazer o milagre. Glória ao nome do Criador. Agradeço a Deus de todo o meu coração, é que foi proferido assim estas palavras: ventre que não gera, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, você tem ordem para gerar. Ventre que não gera, você tem ordem para gerar. Ventre que não gera, você tem ordem para gerar. 3 vezes, glória ao Senhor. Irmãos, e a virtude que estava naquela oração, dentro da casa do servo de Deus, foi muito grande. Agradeço o Senhor de coração, glória a Deus, aleluia. Que passou, viemos embora, irmãos, passou mais ou menos uns 40 dias, 30 a 40 dias, a serva de Deus ligou para minha esposa e falou assim: minha irmã, eu liguei para a irmã para dizer que Deus fez um grande milagre. Então o que é, minha irmã? Conta para mim. Irmã, eu estava, meu desejo era gerar uma criança e não podia gerar. Glória ao nome do Criador. Estava fazendo os exames, glória a Deus, e o médico constatou, glória ao Senhor, que as minhas trompas, elas são interrompidas, bendito o Senhor, elas não são ligadas. Glória ao nome do Criador, aleluia. E foi fazer os exames novamente, glória a Deus. Depois dos 30, 40 dias, as trompas, bendito o Senhor, que estava desligada, Deus ligou as trompas, a serva de Deus estava gestante, glória ao Senhor, e nesta noite o nome de Deus está sendo glorificado. Nasceu a menina, e o nome de Deus está sendo glorificado, e o Senhor Deus manda dar um recado para alguém que está aqui: o desejo do teu coração, o Senhor conhece. Dá glória na comunhão. Eu vou visitar teu coração, a tua mente, a tua alma, o teu ser. Eu vou te libertar nesta noite. Haja libertação na tua casa, haja libertação na tua alma, haja libertação no teu ser, haja libertação aonde você está. Dá glória na comunhão. Eu vou arrancar com raiz de tudo, todo o mal que se intentou contra ti e tua casa. Eu vou arrancar pelo poder da minha palavra. Glória a Deus. Deus fez este milagre e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, são estas obras que nesta noite o Senhor colocou no nosso coração. Irmãos, vamos guardar a fé, vamos guardar a esperança dentro do coração, porque o Senhor, Ele está vindo ao nosso encontro. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém.